haviam arrependido com pano e saco e cinza. Então o contexto aqui nos mostra que Jesus ele tinha realizado grandes milagres nessas duas cidades, Corazim e Betsaida. Mas o povo havia reagido com indiferença a essa mensagem, com incredulidade a respeito dessa mensagem. E principalmente as obras que Cristo ali havia realizado, inclusive milagres. E o texto diz que Jesus não fez muitas obras ali por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então, Jesus ele repreende com palavras severas de juízo e também de condenação para com aquela cidade. No verso de número 25, que foi o verso que nós lemos, nós vemos aqui Jesus sendo o filho que se alegra. Nós vemos Jesus mostrando aqui a inescrutável sabedoria de Deus, que ocultou as verdades do evangelho aos sábios, aqueles que são sábios aos seus próprios olhos e entendido aos seus próprios olhos, né? Aqueles que são entendidos deste mundo, mas ele revelou a quem? Aos pequeninos. Então, nós vemos aqui que no reino de Deus, quem não se fizer como uma criança jamais poderá entrar no reino do céu. Em terceiro lugar, nós vemos Jesus como o Deus feito, carne que revela o Pai, o Deus que se fez carne e que revela o Pai. Jesus mostra aqui no verso de número 27 que ele é Deus, ele é o Criador de todo o universo, é o Rei imortal que veio para nos salvar e também veio para revelar quem é a pessoa de Deus. Mas em quarto lugar, nós vemos que Jesus ele aparece nesse capítulo como sendo o Deus Redentor que oferece descanso para a nossa alma. Versos de número 28 até o verso de número 30. Então, nós notamos que essas palavras que foram proferidas por Jesus, ela vem trazendo calma, ela vem trazendo cura, salvação para milhões de pessoas aflitas ao longo dos séculos. E aqui nós temos uma oferta valiosa do Evangelho para aqueles que se encontram cansados, sobrecarregados, que já não aguentam mais a vida, que vem vivendo uma vida marcada por dor, tristeza, distante da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Então, nessa noite, meus amados irmãos e amigos que aqui se encontram, eu quero apresentar três coisas que são necessárias para encontrar descanso e alívio para a alma. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que o verso de número 25 nos ensina que é necessário humildade. Jesus disse, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Você deve se lembrar que, num determinado momento, Jesus Cristo disse que ninguém vai entrar no céu se não se fizer como uma criança. No sentido de não ser orgulhosa, no sentido de não achar-se autossuficiente, no sentido de achar que não necessita de Deus para a salvação de sua alma. A criança, normalmente, ela se submete, ela reconhece a sua dependência e ela então aceita prontamente aquilo que aquelas pessoas que são maiores do que ela estão lhe oferecendo, estão lhe ensinando. Então, aqui nós vemos que Jesus nos ensina que é necessário humildade. E a gente percebe, meus amados irmãos, que aqui Jesus ele nos mostra claramente que nem todas as pessoas elas vão receber o evangelho. Nem todas as pessoas elas vão receber a mensagem da salvação. Alguns creem, outros não creem. E a gente percebe que não compete a nós tentar explicar por que razão alguns recebem e outros não recebem. Nós sabemos que uns recebem, por quê? Porque foram eleitos, porque Deus escolheu para a salvação. Aqueles que não recebem não foram eleitos, eles vão ouvir
a voz de Jesus proclamada pelo Evangelho, mas não seguirão, não crerão em Jesus como seu Salvador. Agora, o Evangelho, nós observamos que geralmente ele está oculto daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, daqueles que são prudentes dos seus próprios conceitos. Agora, o Evangelho, ele é revelado aos humildes, aos despretensiosos, aqueles que estão dispostos a aprender, aqueles que estão dispostos a reconhecer o quê? Reconhecer a sua falência espiritual, a sua incapacidade de salvar a si mesmo. Então nós vemos, meus amados irmãos, que é necessário vigiar o nosso coração quanto ao orgulho. Todas as suas manifestações. Crentes devem vigiar o seu coração quanto ao orgulho, mas sobretudo você, meu querido, que se encontra nos assistindo nesse momento. Por quê? Porque o orgulho, seja ele intelectual, seja o orgulho proveniente das riquezas, ou até mesmo o orgulho da própria bondade de si mesmo, o orgulho dos seus próprios méritos, isso acaba impedindo as pessoas de entrarem no céu. Então, meus amados irmãos, enquanto o descrente ele não reconhecer que ele está perdido, ele vai continuar sendo perdido. Ele vai continuar distante do reino dos céus. Tá certo? Então, precisamos deixar isso claro para aqueles que ainda não creram em Jesus Cristo. Enquanto ele imaginar que é alguma coisa diante de Deus, ele jamais será salvo. Então, o início do caminho para o céu é quando o pecador ele sente que está no caminho do inferno. E então se dispõe a ser ensinado pela palavra de Deus. Como disse o hino de número 396, cegueira em vista, né? Mas um dia eu senti meus pecados e vi, né? Sobre mim estava o castigo da lei. Então, é necessário que o pecador ele sinta que ele está no caminho do inferno. Então, um dos primeiros passos para a salvação é perguntar, como o apóstolo Paulo fez, né? Ele disse assim: o que farei, Senhor? O que eu preciso fazer para ser salvo? Então, dificilmente uma pessoa vai ser salva se ela não reconhecer que ela necessita se humilhar, se quebrantar na presença de Deus e reconhecer sua falência espiritual, a sua necessidade de salvação. Em segundo lugar, nós vemos que é necessário reconhecer a majestade de Jesus. No verso de número 26 a 27, Jesus disse assim: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aqui nós aprendemos, como base desses versículos, essa grandiosa majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A linguagem do nosso Senhor quanto a este assunto é profunda. Ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, aqui nós podemos vislumbrar um pouco da perfeita união existente entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. E podemos entender pela palavra de Deus que só podemos, de fato, compreender a pessoa de Deus quando nós, então, entregamos nossa vida a Jesus Cristo. E o Espírito Santo, então, ele revela para nós, por meio de Jesus Cristo, quem é Deus. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o Senhor dos senhores. Então, nós vemos algo aqui incomensurável em relação à superioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está acima de todos os homens. Ele disse que
Os Pai deu a ele autoridade, deu a ele todo poder. Tudo foi entregue a ele. Mas o que significa ter dado a ele tudo? Tudo foi entregue a Jesus. Aqui nós vemos destas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus uma grande verdade prática que revela a autoridade de Jesus Cristo em tudo que ele diz a respeito da salvação de nossas almas. Em outras palavras, está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o poder de salvar a todos os homens. É interessante que o apóstolo Pedro e o Dr. Lucas, ele registra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, meus amados, capítulo 4 de Lucas, no verso de número 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos o quê? Sejamos salvos. Então, tudo me foi entregue por meu Pai. É isso que Jesus Cristo diz. Isso revela a sua majestade. Isso revela a sua superioridade sobre todos os homens. Ele se coloca aqui como sendo o único que pode, então, levar o pecador ao céu. É o único que tem a chave. É o único que nós precisamos ir até ele. E é interessante que no decorrer do Evangelho de João, Jesus ele vai usar várias metáforas para descrever para descrever a si mesmo como sendo aqueles elementos importantíssimos para a vida do ser humano. Ele diz que ele é a porta, né? Se alguém entrar por ela, vai então encontrar o caminho da salvação. Ele diz também que ele é o caminho de acesso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós aprendemos aqui que nós precisamos entrar por intermédio de Jesus no céu. Só podemos chegar no céu por intermédio de Jesus. Por quê? Porque ele é a porta. Em segundo lugar, ele diz que ele é o pastor das ovelhas. E isso nos ensina que é necessário ouvir a sua voz e segui-lo, se não quisermos perecer no deserto. Em terceiro lugar, ele diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele é como médico das nossas almas. Isso significa que nós precisamos consultá-lo se quisermos ser curados da praga do pecado. Em quarto lugar, ele diz também que ele é como o pão da vida. Ele é o pão da vida. Isso significa que nós precisamos nos alimentar dele se quisermos que as nossas almas sejam satisfeitas e tenha substância para viver eternamente. Em quinto lugar, ele diz que ele é a luz do mundo. E isso significa que nós devemos andar após ele se não quisermos desviar-nos para as trevas. E em sexto lugar, ele diz que ele é a fonte da vida. Isso significa que nós precisamos lavar os nossos pecados no sangue de Jesus, se quisermos ser purificados e preparados para o grande dia da prestação de contas. Então, benditas e gloriosas são estas verdades que aqui acabamos de ler, de acordo com as palavras de Jesus. Tudo me foi entregue. Isso revela poder, autoridade, majestade, superioridade de Cristo. Isso representa, sobretudo, que nós precisamos ir a Ele para então encontrarmos a salvação das nossas almas, a resolução do principal problema que todos os homens têm, que é o problema do pecado. Então, meus amados irmãos, em terceiro lugar, eu quero dizer que é necessário aceitar o convite de Jesus. Verso de número 28 a 30, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para a vossa alma, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, como base nestes versículos, nós aprendemos como é amplo e pleno o convite do Evangelho de Cristo. Nesses últimos 3 versos que aqui nós lemos desse capítulo, nós vemos, meus amados irmãos, como eles vêm ao encontro do trêmulo pecador que indaga: Cristo revela o amor do Pai para alguém como eu? Com certeza. Se você está indagando nessa noite, será que Cristo revela o amor do Pai para mim? Será que Cristo pode revelar o amor do Pai para mim? Com certeza. Esse é o primeiro passo. Você precisa reconhecer que necessita de que Cristo, então, se revele pessoalmente para você, revele o amor do Pai sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esses versos são um precioso encorajamento e merecem aqui ser lidos com atenção especial. E nós queremos aqui, através deste momento, mostrar por que esses versos, por mais de 1000 anos, ele tem sido bênção no mundo e tem beneficiado a milhões de pessoas. Então, em primeiro lugar, eu quero descrever aqui, nestes versos, eu quero destrinchar nesse momento, aqui 5 coisas que nós precisamos olhar, tendo como base estes versos, tá certo? Então, observe comigo, meus amados irmãos, a partir desse momento. Em primeiro lugar, esses versos nos revelam aqueles a quem Jesus convida. Aqueles a quem Jesus convida. Ele diz: vinde a mim. E ele diz: quem são as pessoas que ele convida a ir até ele? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, nós vemos aqui que Jesus ele não se dirige àqueles que se sentem justos, àqueles que se sentem dignos em si mesmo. Ao contrário, nós vemos que ele se dirige a todos os que se encontram frustrados, que reconhecem sua incapacidade. Então aqui, meus amados, abrange multidões deste mundo cansativo. Aqui, todos os que se sentem um peso no coração, todos quanto desejam tornar-se livre de alguma carga do pecado, de alguma carga de tristeza, de alguma carga de ansiedade, de alguma carga de remorso. Então, nós notamos, meus amados, por meio da experiência, que há milhares de pessoas no mundo todo que são controladas pelo pecado. Vivem sob a opressão do medo, do vício, do pecado, de forma geral. E não encontram força suficiente para se libertar deste grande peso que é o pecado. O pecado, ele tem o poder de escravizar o homem. Então, quando Jesus diz assim, todos vós que estáis cansados, isso significa que Jesus tinha em mente que ele sabia que o pecado, ele é escravizador. Jesus disse lá em João capítulo 8 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Por quê? Porque Jesus sabia que o pecado cansa. O pecado é um fardo. O pecado destrói a vida das pessoas. O pecado esmaga a vida das pessoas. Muitas pessoas não aguentam mais conviver com os seus vícios. Elas querem desesperadamente serem livres, mas elas estão escravizadas. Elas estão cativas. Estão carregando um peso cruel sobre as suas costas. Por isso que Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. João capítulo 8, verso número 36. Mas no verso número 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo: se vocês me conhecerem, se vocês então entregarem suas vidas a mim,
vocês vão experimentar o que é uma verdadeira liberdade. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, a escravidão do pecado. O pecado tem o poder de escravizar o homem. Mas vemos também o peso do pecado, quando Jesus diz que vinde a mim todos os que estão oprimidos, né? Que estão sobrecarregados. Isso me faz lembrar a história daquele livro, O Peregrino, de John Bunyan, que também se tornou filme. E nós vemos que o peregrino, ao ver a cruz, seu fardo cai das suas costas e ele fica livre. Então, isso significa que quando nós vamos a Jesus, nós encontramos descanso para a nossa alma. E Jesus aqui, ele não somente oferece descanso espiritual, mas também descanso físico, mental, emocional. Pois Jesus Cristo disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Como o mundo a dá. Então, meus amados irmãos, todos estão convidados a virem a Cristo. Não importam quem sejam ou quem já tenham sido nas suas vidas. Se você não suporta mais a vida que tem levado, já não aguenta mais a carga da escravidão do pecado e o fardo que o pecado tem posto sobre sua vida, hoje é o dia de lançá-los sobre Jesus Cristo. Hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus e experimentar a liberdade que só Ele pode dar. Em segundo lugar, note em seguida a graciosa oferta que Jesus faz. Nós vemos aqui em dois momentos, no verso 28 e no verso número 29. No verso 28, ele promete aliviar. Ele diz, e vos aliviarei. E no verso 29, ele diz assim, no finalzinho do verso 29, e achareis descanso para a vossa alma. Então, quão animadoras e confortantes são essas palavras que Jesus nos promete. A falta de tranquilidade é uma das grandes características do mundo. A pressa, o vexame, o fracasso, os desapontamentos nos confrontam por todos os lados. Mas Jesus nos deixa claro aqui que há esperança. Existe uma arca de refúgio para o cansado. Lembra quando Noé ele estava dentro da arca? Deus disse assim, né? Olha, pega uma pomba, né? E leve a pomba e solte a pomba, né? Para que você veja se as águas já estão minguando, já estão desaparecendo da terra. E aí a pomba, ela foi, mas ela voltou para a arca. Por quê? Porque ela não encontrou lugar onde pousar. As águas ainda estavam sobre toda a superfície, né? E aí nós vemos que ela voltou e encontrou descanso aonde? Na arca. A arca de Noé representa o juízo de Deus sobre a humanidade. O dilúvio representa o juízo de Deus sobre a humanidade, punindo os pecadores, os pecados, mas a arca representa Cristo. Representa aquele que é o único caminho, aquele que é o único abrigo para o qual o pecador pode encontrar o quê? Refúgio para a sua alma. Onde ele pode se salvar do castigo de Deus. Então nós notamos aqui, meus queridos irmãos, que em Cristo nós encontramos descanso. Descanso para a consciência, para o coração, para o cansaço. Também encontramos descanso fundamentado no perdão de todo o pecado, descanso que resulta da paz com Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Enquanto você, querido amigo, querida amiga, você não se reconciliar com Deus, você não se arrepender dos seus pecados, você não reconhecer que precisa entregar a sua vida a Jesus, fazer de Jesus o Senhor da sua vida, você
vai continuar lutando contra Deus. Você vai continuar vivendo uma vida infeliz, uma vida desgraçada, miserável. Por quê? Porque você não está usufruindo aquilo que o Senhor poderia conceder. Conta-se a história que um homem, ele tinha o sonho de viajar no cruzeiro, aqueles navios luxuosos. E então, certo dia, ele estava andando pela cidade e ele achou um bilhete de um cruzeiro para uma viagem. Seria, sem dúvida, a viagem mais marcante da vida dele. O que ele fez? Ele foi, pegou todas as suas economias e comprou amendoim, né, e pão. Comprou amendoim, pão e água. E embarcou e foi para o cruzeiro. A viagem iria durar um mês. Fez. Todos os dias ele via as pessoas comendo das melhores manjares, os melhores pratos, das melhores gastronomias, né? E ele lá comendo seu amendoim com pão e água todos os dias. E ele tinha desejo de comer aquelas comidas maravilhosas, mas ele não podia porque ele estava viajando uma classe bem inferior. E aí, queridos irmãos, a história conta que o 29º dia, um dia antes da viagem acabar, uma pessoa percebeu que todos os dias ele ficava ali olhando, né? Brechando, observando as pessoas comendo comidas deliciosas daquele restaurante. E uma pessoa então saiu do seu lugar, foi até ele e perguntou se ele tinha desejo de comer aquelas comidas. Ele disse sim, com certeza tinha desejo de comer aquelas comidas. E aquele homem foi e perguntou: me mostra o seu bilhete. E aí o rapaz foi, muita vergonha, pegou o bilhete, mostrou para ele, né? Quando mostrou para aquele homem aquele bilhete, o homem disse assim: mas rapaz, como é que pode? Você estava com um bilhete de primeira classe, tinha direito a comer todas essas coisas que nós estávamos comendo durante todo o mês e você ficou comendo amendoim, pão e água durante todo esse tempo. A moral da história: o bilhete representa o acesso, né? A possibilidade do pecador ir nessa viagem rumo ao céu. E foi achado, foi dado de graça para ele. O homem não precisou pagar nada, né? E aí, nós vemos também que o fato dele estar se alimentando de comidas que não eram saborosas, né, representa a vida do pecador aqui na terra, que está poderia estar comendo o melhor que Deus poderia prover para ela, mas ela prefere comer as coisas vãs que esse mundo pode oferecer, né? Mas elas não sabem que está à disposição dela toda essa riqueza que nós, os crentes, já desfrutamos em Cristo Jesus. Então eu espero que você, querido amigo, querida amiga, não seja como esse homem, que tem à sua disposição um bilhete que lhe garante o acesso ao melhor que o céu pode oferecer. Mas infelizmente você se encontra preferindo seguir o seu próprio conhecimento, seu próprio desejo do seu coração. Em terceiro lugar, eu quero mostrar aqui que nós vemos quão simples é o pedido que Jesus faz aos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus disse: vinde a mim. E ele também diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. E ele também diz: aprendei de mim. Essas são as três coisas que Jesus fala, que descreve o seu pedido. Primeiro ele diz: vinde a mim. Depois ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. E depois ele diz: aprendei de mim.
Então, aqui, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus ele não interpôs nenhuma condição difícil de ser atendida. Ele nada fala sobre obras a serem realizadas. Jesus diz assim: olha, para você ser salvo, você precisa construir um navio, você precisa criar um computador, você precisa alimentar os pobres do mundo todo. Não, ele não pede que você faça nenhuma obra, né, para ele, tá certo? Nada que remeta a você merecimento para a salvação. Então, nós vemos, meus amados irmãos, que para receber alívio, para receber descanso para as nossas almas, Jesus, ele não pede nada difícil de ser atendido. Ele não pede que você faça as obras, você realize obras para ele, de merecimento, né? Ele somente pede para que você possa ir até ele com todos os seus pecados, entregando aos seus cuidados, como uma criancinha disposta a receber o ensino. É como se Jesus estivesse dizendo: não busqueis alívio nos homens, não espereis que apareça alguma ajuda vinda de outra direção. Tais e quais sois, nesse mesmo dia, vinde a mim. Do jeito que você é, do jeito que você está, venha a mim, dessa forma. Então, Jesus aqui, meus amados, é preciso que nós relembremos que Jesus ele foi um carpinteiro em Nazaré por muito tempo. Certamente ele fez muitas cangas, não é? Para colocar debaixo do mesmo jugo os animais de trabalho, seja ele cavalos ou seja ele bois, tá? E quando Jesus ele fala que é para tomar sobre nós o jugo dele, Jesus está falando duas coisas. Primeiro, meus amados irmãos, note, é aceitar um relacionamento com Cristo. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tá? Ele está dizendo: olha, aceite um relacionamento comigo. Me coloque como o Senhor de sua vida, para controlar a sua vida, tá? Muitas pessoas buscam se deleitar no benefício do evangelho, mas sem compromisso e um estreito relacionamento com Cristo. Muitas pessoas desejam conhecer a paz, o perdão, o poder e os propósitos de Deus para as suas vidas, mas elas não querem compromisso com Jesus. Elas acham até bonito as músicas, o comportamento dos crentes, a forma de falar, a inteligência, a forma como pregam, mas elas não querem ser como os crentes. Elas não estão dispostas a pagar o preço. Colocar Jesus como sendo o dono de suas vidas. Então elas não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Jesus. Aqueles que se unem com o Senhor tornam-se um só espírito com ele. Então tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. Por quê? Porque a escravidão de Cristo nos liberta. Como se Jesus estivesse nos chamando para nos tornar escravo dele. Só que essa escravidão é uma escravidão para a liberdade, né? Nós vimos o apóstolo Paulo ele falando isso, né? Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, nós passamos a nos considerar escravos de Cristo por gratidão. E essa escravidão é para a liberdade. Então, o jugo de Cristo é sinal de liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você e eu nós somos, mais livre nós nos sentimos. Então, quando você toma o jugo de Cristo, você conhece a paz com Deus e a paz de Deus. Tomar o jugo de Cristo é tornar-se discípulo, é submeter-se a Cristo como seu Senhor. A segunda coisa que esses versos eles nos revelam,
quando ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, assumir uma responsabilidade. O jugo fala também do serviço, sobre o senhorio de Cristo. Assim como dois bois trabalham debaixo do mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que estejamos ligados a Ele no serviço do reino. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos, em quarto lugar, quão encorajadora a descrição de Jesus ele faz sobre si. Ele diz assim, no verso número 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aqui nós vemos a descrição que ele faz de si mesmo. Então, quão verazes são essas palavras? É algo que todos nós temos que frequentemente experimentar. Nós vemos claramente, meus amados irmãos, que Jesus ele apresenta-se aqui pela primeira vez na Bíblia, aparece Jesus fazendo menção do seu coração. Ele diz, manso e humilde de coração. E a gente pode observar que Jesus ele está dizendo assim, em outras palavras, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, olha, venha se relacionar comigo. Não tema se você cair. Eu não sou um Senhor cruel. Eu não vou ser um Senhor que não vou entender as dificuldades que você passa. Nós vemos claramente Maria e Marta em Betânia, né? Quando o Senhor ele demonstrou compaixão ali com Maria e Marta. Nós vemos também Pedro, após a sua queda, o Senhor então conduzindo novamente Pedro à destra da sua comunhão. Nós vemos até mesmo os próprios discípulos quando caíram ali no pecado da incredulidade após a ressurreição. Nós vemos ali Tomé depois de sua fria incredulidade. Todas essas pessoas, elas provaram e experimentaram a gentileza de Cristo. Então, aqui, meus amados irmãos, nós vemos que Jesus ele convida as pessoas a tomar sobre si o jugo dele. E isso acontece quando nós cremos, quando nós entregamos nossa vida a Jesus. E o aprendizado acerca de Jesus é um processo, como o discipulado. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós desfrutamos a sua paz. Nós podemos ter confiança e certeza que por mais que caiamos no pecado, o Senhor sempre está ali pronto para nos reconduzir e então nos ensinar o caminho em que nós devemos andar, certo? Então, devemos aprender de Cristo. Este não é um aprendizado meramente acadêmico, tá? Mas é um aprendizado de uma experiência pessoal com Cristo, que envolve o seu amor. Isso significa que nós devemos buscar intimidade com Jesus, como João buscou. Devemos escutar o pulsar do coração de Jesus. Devemos aprender sobre a mansidão de Cristo. Mansidão, dá lembrar que não é fraqueza, mas é um poder sob controle. Então devemos aprender sobre a humildade de Cristo. A palavra humilde aqui significa baixo como o chão. Isto significa curvar-se até chegar aos pés de alguém. Então, ser humilde é fazer como Maria, que se assentava aos pés de Jesus para ouvir, né? Então, Jesus está dizendo, olha, aprendei de mim, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Vocês podem ter confiança, que mesmo que vocês errem, eu vou ali estar pronto para lhe perdoar. Mas, sobretudo, aprendam de mim, para que vocês possam então desfrutar da paz que o mundo não pode dar. Sejam humildes como eu sou, para que vocês possam então experimentar a paz que o mundo não pode dar. Então nós devemos também descansar, né? Descansar em Cristo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para as nossas almas. Ele diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para
as vossas almas. Então, Paulo diz isso de outra forma, quando ele diz assim: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós aprendemos a descansar em Cristo, a viver a vida que Cristo quer que nós vivamos, nós vamos então experimentar esse descanso para as nossas almas. Nós vamos encontrar o alívio para as nossas almas. Então, aqui, a lição que fica é que nós devemos lançar não apenas a nossa ansiedade sobre ele, mas toda a nossa vida, a nossa alma, porque Cristo é o nosso descanso. Em Cristo nós encontramos paz. Em Cristo nós encontramos a cidade de refúgio para as nossas almas. Você sabe o que é uma cidade de refúgio? A cidade de refúgio era uma cidade que Deus tinha dito para os judeus do Antigo Testamento que eles deveriam construir cidades por todo o território. E essas cidades elas serviam para abrigar aquelas pessoas que matavam alguém sem a intenção de matar. Então essas pessoas elas tinham que fugir até essas cidades. Quando elas iam para lá, o vingador, que era o parente mais próximo, tinha o direito de matar aquele que matou o seu parente. Então, quando aquela pessoa que matava a outra sem a intenção de matar, ela fugia para a cidade de refúgio, o vingador ele não podia ir até lá e matar aquele homem. Ele tinha que ficar até lá, até a morte do sumo sacerdote, orando lá, até a morte do sumo sacerdote. Ali ele encontrava descanso, paz para sua alma, certeza de que ele não iria morrer por causa da morte que ele tinha ocasionado, né? Que ele tinha do crime sem a intenção de matar que ele tinha cometido. Né? Então, em Cristo nós encontramos a nossa cidade de refúgio. Tá certo? Então, meus amados irmãos, aqui nós podemos descansar. Em quinto lugar, nós vemos aqui a encorajadora consideração que Jesus dá ao serviço. Ele diz assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ele está dizendo: olha, venham me servir, sirvam a mim. Eu garanto que o meu jugo é suave. Eu garanto que o meu fardo é leve. As minhas exigências que eu farei a você não são pesadas. Pelo contrário, são leves. São leves. Então, meus amados irmãos, sem dúvida alguma, existe uma cruz para que nós carreguemos. Não vou dizer a você que Jesus não está nos ensinando que não há um preço a ser pago. Todo aquele que decide seguir a Cristo, Jesus Cristo diz, tem que negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz. Então, é claro, indubitavelmente, é claro que existem provações e testes a serem enfrentados, batalhas a serem travadas. A vida do cristão não é um mar de rosa. Não, não é. Mas nós sabemos que os consolos do Evangelho ultrapassam em muito, meus amados irmãos, o peso da cruz. Então, comparado com o serviço ao mundo e ao pecado, comparado com o jugo das cerimônias judaicas e com a escravidão e as superstições humanas que os judeus exigiam ali, o serviço a Cristo é muitas vezes mais leve e mais fácil do que o mundo, aquilo que o mundo exige, como também a religiosidade, a religião exige. Então, o jugo de Cristo não é carga maior do que as penas o são para a ave que a possui. Assim como a ave tem penas e elas não são pesadas para aquela ave, da mesma forma, o jugo de Cristo não é pesado, mais pesado do que as penas são para uma ave. O mandamento de Cristo, meus amados, no apóstolo João, ele diz, não são penosos. 1 João, capítulo 5,
versículo 3. Observe o que João ele vai dizer lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Por favor, abra sua Bíblia para lá. 1 João, capítulo 5, verso de número 3. Ele diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Então, não é difícil obedecer a Deus. Não é difícil agradar a Deus. Um outro verso também que chama a nossa atenção se encontra lá em Provérbios, que diz que os caminhos do Senhor são deliciosos e todas as suas veredas são paz. Provérbios capítulo 3, versículo 7. Então vamos concluir nossa mensagem dessa noite com uma pergunta reflexiva e uma resposta para essa pergunta. Eu quero perguntar para você nessa noite. Você já aceitou pessoalmente esse convite de Jesus? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você já aceitou esse convite? Em segundo lugar, acaso você não tem pecados a serem perdoados? Em terceiro lugar, você tem tristezas a serem removidas? Feridas de consciência a serem saradas? Será que esse é o seu caso? Esse é o seu caso? Se você tem pecados a serem perdoados, se você tem tristezas a serem removidas, se você tem feridas de consciência a serem saradas, ouça hoje atentamente a voz de Jesus Cristo. Ele fala hoje para você, assim como falou para os judeus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você está cansado de viver a vida que você tem vivido. Você quer experimentar uma vida nova. Se você quer de fato encontrar a verdadeira felicidade para a sua vida, eu quero dizer para você, esta é a chave para a verdadeira felicidade. Eis o segredo de ter um coração leve. Tudo depende e gira em torno da aceitação desta oferta que Cristo oferta a você alívio e descanso. E apenas exige de você. Você então possa ter dos seus pecados, confiar nele como seu Salvador. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de Deus para você nessa noite. Você entendeu? Gostaria de recomeçar uma nova vida, experimentar uma nova vida. Eu quero orar por você nesse momento. Por favor, se você entendeu essa mensagem, deixe comentário aí no YouTube, no nosso canal. Faça um comentário, diga: pastor, eu ouvi a mensagem, eu entendi, eu gostaria de entregar a minha vida a Jesus. Nós vamos entrar em contato com você. Bom, vamos orar nesse momento, encerrando a nossa programação de hoje à noite. Nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que aqui foi lida e explicada. Nós pedimos que o Senhor abençoe e faça a tua palavra prosperar no coração daqueles que ainda não creram em Jesus Cristo como Salvador. Que o Senhor possa também edificar a fé dos nossos irmãos, fortalecê-los para que eles possam sempre encontrar em Jesus descanso e alívio para os seus corações. Em nome de Cristo nós fazemos esta oração. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. Que todos nós tenhamos uma excelente semana na presença do Senhor. Pois a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura e alegria. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Em nome de Jesus. Até lá.
Aleluia.